Na véspera de uma importante reunião entre Ucrânia e Estados Unidos, entre Zelensky e Trump, a Rússia realiza pesados ataques contra Kiev e o Trump garante que enquanto os americanos não aprovarem, a Ucrânia não tem nada. Vai lembrar que além da reunião nos Estados Unidos amanhã, hoje, sábado, teremos uma cúpula ali, uma ligação entre líderes europeus, ucranianos e também os Estados Unidos para definir alguns processos sobre o acordo de paz. Falar um pouquinho também, galera, sobre o J.D. Vance, sobre os Estados Unidos de maneira geral, fazendo ameaças contra a Groenlândia, contra a Dinamarca, alegando que nem o choro dos europeus vai parar o Trump, ou seja, grande pressão contra a Ucrânia e contra a União Europeia e a OTAN, mas em relação aos chineses, quando os americanos vendem equipamentos, vendem armas, a China se posiciona e sanciona, pune tanto empresas como indivíduos americanos, com os americanos pedindo para que a China reveja suas posições. O que está rolando entre China e Estados Unidos, hein? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o reconhecimento, pelo menos por parte de Israel, de um novo país na África. Sim, a chamada Somalilândia, que declarou sua independência em 1991, é reconhecida por um único país, pelo menos até o momento, que é Israel. Vamos entender um pouco mais a geopolítica desse reconhecimento e o que isso significa tanto para o continente africano como também para o Oriente Médio. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta bastante atenção que a Nômade, que é parceiraça aqui do canal, está te dando, apesar de já ter passado, um grande presente de Natal, pelo menos até os próximos dias, hein, galera? São cupons ali limitados. Utilizando o cupom Marcílio50C, você tem a possibilidade de comprar os seus dólares. Eu acho que nesse momento de instabilidade, ainda está com baixo preço frente ao passado recente, ganhando 2% de cashback, além de um chip de 3 GB para você utilizar nas suas viagens internacionais. Ou seja, é praticamente a Nômade te pagando para você conseguir diversificar suas posições. Baixa o aplicativo da Nômade, é de graça, tá? Você vai lá que tem uma série de benefícios, parcerias, enfim. E você pode ter acesso, por exemplo, ao Nômade Explore, que é o meu cartão de crédito, o cartão de crédito da Nômade, que te dá acesso a cashback em dólar, a partir das suas utilizações aqui no Brasil, te dá acesso a pontos que não expiram para você trocar por produtos, serviços diversos, além de acesso também ao Nômade Lounge, que é a sala VIP da Nômade nas suas viagens internacionais. Novamente, não precisa acreditar em mim, baixa, galera, eu vou deixar aqui o QR Code para vocês na tela ou o link na descrição, caso você queira converter os seus dólares, Marcílio50C com 2% de cashback. Tamo junto, galera. Então bora lá pro vídeo que tem assunto bem importante aí pra gente tratar. E lembrando, galera, que a gente vai fazer uma live de revisão zona, né? Ou seja, vai fazer uma espécie de retrospectiva no que aconteceu no ano de 2025. Falo live porque tô pensando em chamar de barzinho da geopolítica, porque a gente vai começar a trocar algumas ideias aqui, ver quais são as dúvidas, né? Enfim, falar um pouco sobre os acontecimentos do ano no dia 30. Deixo pra vocês daqui a pouquinho, de maneira mais efetiva, aí qual que vai ser a data, enfim, tá? Mas conto com a participação de vocês. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, a gente vai ter amanhã, na verdade vai ter hoje um primeiro momento de uma tentativa de um acordo de paz, ou de se aproximar de um processo de paz, que vai ser uma ligação entre líderes europeus, entre os Estados Unidos, ou seja, entre o Trump e também entre o Zelensky. Nessa ligação, o próprio Zelensky fala que a reunião que ele vai fazer amanhã na Flórida com o Trump é para tratar sobre garantias de segurança e também sobre questões territoriais. O Zelensky apresentou a sua proposta com os 20 pontos pela paz. A gente já analisou aqui em vídeos passados, né? Existem alguns pontos que acho que o Putin concorda, outros não. Por exemplo, ele deu a entender, frente aos seus aliados, frente aos principais empresários aliados ao governo russo, que ele até aceita negociar questões territoriais, mas a partir de trocas, muito possivelmente cedendo a alguns trechos ali de Kherson, de Zaporizhia, mas não aceita ceder Donbás. Já o Zelensky fala que tem que ser uma espécie de recuo mútuo. A Ucrânia tira algumas posições, algumas tropas, mas a Rússia também recua em algumas posições. Não acho que o Putin vai aceitar essa demanda. Mas enfim, negociações vão acontecer. E foi feito até já o trajeto, né, que o Zelensky ele vai sair ali da Ucrânia, vai parar na Polônia, depois vai para o Canadá, depois vai em direção aos Estados Unidos para negociar com o Trump. O Trump já deixou muito claro que ele tem as rédeas da negociação. Ele falou, né, que o Zelensky ele não tem nada até que ele mesmo aprove, e se referindo ao Putin, falou que também ele está muito disposto a conversar com o Putin e que o Putin vai ter que ouvir ele até o momento que ele quiser. Ou seja, chegou colocando a banca já, né, alegando que os
europeus, nem os ucranianos, nem a Rússia têm os princípios ali das negociações. Mas, às vésperas dessa negociação, a Rússia, e aliás, pode perceber que geralmente ela faz isso, né? Ela gosta de demonstrar um certo poder sobre a Ucrânia, até para se colocar numa posição superior no processo de negociação. E fez ataques muito importantes contra Kiev, contra a capital do país. Atacou em 7 pontos com mísseis e drones, atacando inclusive várias regiões de civis. Pelo menos até o momento que eu gravo para vocês, foi confirmada a morte de uma pessoa e outras 28 feridas, inclusive crianças e adolescentes. E a Polônia, demonstrando certo estado de atenção, lembrando que já teve que fazer interceptações de caças russos, a mesma coisa aconteceu próximo da Grã-Bretanha, mandou seus caças para próximo da região da fronteira, já prevendo que algum tipo de drone, míssil, enfim, pudesse invadir o seu espaço aéreo. Nada disso aconteceu, mas a Polônia fala em uma espécie de prevenção, tá? Lembrando que uma série de outros países, como os países bálticos, também anunciaram ontem a sua saída. Confirmaram, na verdade, né? Já tinham anunciado, mas confirmaram a saída do Tratado de Ottawa, que trata sobre uma convenção de não disposição de minas, porque elas são muito perigosas, não só do ponto de vista militar, mas também do ponto de vista civil. Agora, a Polônia e os países bálticos, muito preocupados com o futuro da sua segurança, estão anunciando a saída desse dispositivo, desse acordo internacional. Além disso, se os Estados Unidos querem demonstrar um certo poder frente à Europa e frente à Ucrânia, eu diria que da Europa também, mas não exatamente com a União Europeia como um todo, e sim com a Dinamarca particularmente, mas até mesmo com a OTAN, não exatamente a OTAN dos Estados Unidos, mas a OTAN europeia, cada vez mais os Estados Unidos, eles fazem essa distinção do que significa a OTAN total e a OTAN europeia, tanto que eles anunciaram que a partir de 2027, a Europa vai ter que pensar muito mais na sua própria defesa, porque o objetivo dos Estados Unidos vai ser aumentar a sua presença na região do Índico-Pacífico, principalmente contra os chineses, e na América Latina. Já deixou isso claro, o próprio documento da estratégia militar, geopolítica dos americanos falava sobre isso, né? A gente sabe que tem uma região super estratégica, que é a região da Groenlândia. Aliás, perceba que o Trump ele tinha parado um pouco de falar sobre isso e voltou a falar abertamente sobre o tema. A Groenlândia é uma ilha que pertence à Dinamarca. Tá certo que a Dinamarca vem concedendo cada vez maior independência, existem eleições regionais, existem políticas públicas voltadas para as pessoas locais, e de fato a Groenlândia, pelo menos a maior parte das pessoas, deseja uma separação total frente à Dinamarca, não somente essa separação parcial, mas é fato também que só 7% defende essa separação para uma anexação frente aos Estados Unidos. O que a Groenlândia quer, na verdade, é uma autonomia total do seu território, um respeito aos povos originários, uma autodeterminação dos povos, enfim. E a Dinamarca aparentemente até estava sujeita a fazer isso no futuro, a partir de negociações. Agora, com essa ofensiva americana, não sei se vai acontecer, né? Mas o J.D. Vance, ele reforçou, palavras dele, tá? Que a Dinamarca não está sendo uma boa aliada, que ela não está cumprindo o seu papel. Como que os Estados Unidos pode resolver esse problema de garantir a segurança nacional se a Dinamarca não cumpre o seu papel como aliado geopolítico? Que, na verdade, o Trump, ele só liga para os interesses do próprio Estados Unidos. Se o Trump quiser tomar o controle sobre o território sem se importar com os gritos da Europa, ele vai tomar. Vocês percebem, né? Professor, mas está certo. Vamos lá, né? Por que a Groenlândia é um território tão estratégico assim? Eu acho que existem alguns pontos que são importantes a gente ressaltar. Primeiro, a região do Ártico, prestem bem atenção, cada vez mais vai estar nas manchetes geopolíticas internacionais. Quando a gente pega essa região, é uma região que é super estratégica para a instalação de bases militares, dispositivos militares. Por exemplo, a Groenlândia tem bases militares americanas, é fato, tá? No passado, inclusive, os americanos já quiseram comprar a Groenlândia, isso não é uma coisa nova do Trump, mas na época, né, a Dinamarca não aceitou. Mas aceitou colocar uma base americana. Então, do ponto de vista militar, geralmente a gente enxerga o mundo no planisfério, mas Rússia e Estados Unidos estão muito próximos, pelo menos as regiões mais populosas, que é o ocidente ali da Rússia, e os Estados Unidos, a parte mais do Nordeste, enfim, muito mais pela região polar. Então, possíveis dispositivos de mísseis, ataques aconteceriam pela região do Ártico. Então, instalar bases militares é estratégico, sistemas de defesa, antimísseis e tal. Outro ponto, a Groenlândia, ela tem no seu próprio terreno, na sua própria estrutura geológica, uma riqueza mineral muito importante, inclusive o ouro branco, ou seja, o lítio, importante para baterias, né, outros dispositivos.
a região do Ártico é uma região principalmente com degelo das calotas polares, de várias rotas comerciais que podem se desenvolver e ter bases comerciais é super importante para os Estados Unidos. E claro, não dá para esquecer que é uma região que tem muito petróleo e gás natural. Se os Estados Unidos eles controlam a Groenlândia, eles vão ter acesso às 200 milhas náuticas, a zona econômica exclusiva, para explorar petróleo da região do Ártico. Hoje é praticamente, eu não vou falar tudo, mas grande parte dominado ali pelos russos. Ou seja, é de fato uma questão de interesse nacional dos Estados Unidos. Mas analisem direito o que eu estou falando. O que o J.D. Vance falou? Que se os Estados Unidos pensam, ou a Dinamarca não colabora com a segurança nacional dos Estados Unidos, os americanos vão pensar nos seus próprios interesses. Os Estados Unidos já falaram de intervenção militar, ação militar contra a Groenlândia, aumentando cada vez mais essa retórica. A gente entra num princípio perigoso. Professor, mas é uma questão de segurança nacional para os Estados Unidos. É mesmo, assim como é também para a Europa. Vamos tentar mudar um pouco o discurso para ver se a gente tem um pouco de empatia a mais? A gente sabe, por exemplo, que hoje os Estados Unidos têm uma preocupação muito grande em relação às terras raras, não é isso? Porque a China hoje é a maior reserva e, mais do que isso, tem 90% da capacidade de processamento desses minerais no mundo. Concorda que é uma questão de segurança nacional dos Estados Unidos para defender seus interesses militares, interesses econômicos, interesses tecnológicos? Ter acesso a reservas de terras raras? Sabe quem tem bastante? O Brasil. E se os Estados Unidos anunciassem, olha, como o Brasil não quis ceder os seus minerais, é uma questão de segurança nacional para os americanos. Ter o controle sobre as terras raras para que a gente não fique dependente dos chineses. Você concorda com isso também? Cara, beleza, questão de segurança nacional, a gente também tem várias. Não é por isso que a gente vai ficar invadindo a Argentina, invadindo o Uruguai, invadindo o Paraguai, porque existe um princípio, uma carta da ONU, que eu até concordo que está sendo cada vez menos respeitada. E não só pelos Estados Unidos, vejo o caso da Rússia, vejo o caso de uma série de outros países, né? Não é só culpa dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos que se propõem, ou que pelo menos se propôs no passado, a comandar esse mundo, essa organização geopolítica no pós-Segunda Guerra Mundial, sendo uma das lideranças da ONU, da OMC, da FMI, do Banco Mundial, hoje se mostra cada vez mais nacionalista e isso tende a aumentar, claro, a rixa, né, as animosidades entre os países. Mais uma vez, reforço para vocês. Por mais que em curto prazo o Trump ele possa conseguir algumas conquistas importantes para os Estados Unidos, em médio e longo prazo significa os Estados Unidos abrindo mão dessa característica de grande agregador, de grande aliado geopolítico da União Europeia, de alguns países, em detrimento dos seus interesses nacionais. Tem que saber jogar o jogo geopolítico. Eu acho que o Trump está sendo extremamente nacionalista e rompendo pontes que no futuro poderiam ser importantes. Imaginem se ele faz algum tipo de ação militar contra a Groenlândia, que pertence à Dinamarca. Concordo, os europeus não têm capacidade de combater os americanos. Mas o que vai acontecer com a OTAN? Lembrando que a Dinamarca faz parte da OTAN. O que vai acontecer com os aliados como o Japão, como a Coreia do Sul, como as Filipinas, por exemplo, que acham que existe uma aliança militar com os americanos? Pô, se nem a OTAN lhe respeita, vai respeitar o meu país aqui? Então pode quebrar laços importantes para os Estados Unidos. E se os americanos querem, entre aspas, né, cantar de galo, gíria bem antiga aí, né? Mas com os ucranianos, com os russos, ou até mesmo com a União Europeia, com a OTAN Europeia como um todo, eu diria que existe um país que eles não estão conseguindo fazer isso justamente pela dependência que ele tem em relação a alguns produtos ou em relação a algumas características. Que é a China, né? Principalmente a questão das terras raras. A gente sabe que os chineses, por exemplo, têm muitas dívidas públicas, muitos títulos do tesouro comprado dos Estados Unidos. A China é o país que mais investe, né, na compra de ativos americanos. Então existe uma correlação, uma correspondência, uma dependência mútua, não só dos americanos frente aos chineses, da China também frente aos Estados Unidos, que coloca os americanos contra a parede em algumas situações. Os americanos, eles fecharam um acordo recente com Taiwan na casa de 11,1 bilhões de dólares na venda de
equipamentos militares, sistemas de defesa, sistema HIMARS, dentre outros ali equipamentos que comprometem a segurança nacional da China. A própria China falou sobre isso. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a operação que os americanos estão fazendo viola o princípio de uma só China, infringe os 3 comunicados conjuntos sino-americanos e constitui uma interferência grave nos assuntos internos do país. Ele alega que as forças separatistas de Taiwan, comandadas pelo Lai Ching-te, que é o atual chefe de governo da ilha, está usando o dinheiro suado das pessoas comuns para enriquecer os traficantes de armas que são os Estados Unidos. Além de tudo, falou que se essa medida se concretizar, medidas enérgicas serão tomadas contra Taiwan e contra os aliados dos Estados Unidos na região, falando até mesmo em aumentar os exercícios militares contra a ilha de Formosa. Por enquanto, o que a China fez? Ela analisou todos os equipamentos que foram vendidos, na casa de 11 bilhões de dólares, e separaram 10 indivíduos e 20 empresas e anunciaram sanções, anunciando o congelamento de qualquer ativo na China que essas empresas e indivíduos tivessem e impediu que as organizações ou indivíduos nacionais façam negócios com essas pessoas ou empresas sancionadas. Vocês percebem como isso compromete a indústria, claro, né, dos Estados Unidos. Os americanos ficaram revoltadíssimos com essa situação e anunciaram possíveis retaliações caso a China mantenha as sanções contra as empresas americanas. Lembrando que os americanos, eles têm um princípio um pouco complicado sobre Taiwan, que eles mesmos denominam de ambiguidade estratégica, porque oficialmente falando, os Estados Unidos não reconhecem Taiwan como um país independente. Desde a década de 70, quando houve a diplomacia ali do ping-pong, a aproximação entre Estados Unidos e China. Na época, olha que interessante, com os americanos querendo separar a aliança União Soviética e China e percebendo que já havia algumas rusgas, os americanos deixaram de reconhecer Taiwan, passaram a reconhecer somente a República Popular da China, justamente para tentar separar esse possível alinhamento maior entre União Soviética e China em meio à Guerra Fria. Hoje acho que até o oposto, né? Os americanos querem se aproximar um pouco mais dos russos para tentar separar a Rússia da China. Hoje sim, a real inimiga dos americanos. Então, oficialmente, os Estados Unidos venderem equipamentos, tal, não faz o mínimo sentido do ponto de vista diplomático. Pô, você reconhece uma única China, mas você faz reuniões com o chefe de governo de Taiwan, você envia a Nancy Pelosi para a ilha para fazer visitas diplomáticas, você vende equipamentos para um país que quer se separar, sendo que você não reconhece o movimento separatista. Claro que é muito diferente, né? Porque existem questões históricas totalmente diferentes. Mas vamos imaginar, por exemplo, que na Constituição de 88, quando o Fernando de Noronha se separa deixa de ser, aliás, um território federal e passa a pertencer ao estado de Pernambuco, que Fernando de Noronha não tenha concordado com isso. E Fernando de Noronha anuncia sua independência frente ao Brasil e o Brasil não reconhece isso. Os americanos anunciam que também não reconhecem, mas começam a fazer visitas diplomáticas a Fernando de Noronha, vendem equipamentos militares para Fernando de Noronha. Pô, e aí? Mas você reconhece ou não reconhece? Óbvio que o Brasil ficaria insatisfeito. Essa é a posição da República Popular da China. Então, por isso que os chineses criticam. Se vocês reconhecem o princípio de uma única China, não façam negócios com Taiwan, não façam negócios com Lai Ching-te. Quando a China anuncia que faz exercícios militares no Estreito de Taiwan ou contra a Ilha de Formosa, para eles isso não significa uma invasão territorial, porque não tem como você invadir uma coisa que é sua, já que a China não reconhece a independência do território e os considera apenas como se fosse uma espécie de ilha rebelde. Então percebam, né? Como os americanos aumentam o tom geopolítico contra a União Europeia, contra a Ucrânia, até mesmo contra a Rússia, mas contra os chineses eu diria que eles acharam o inimigo, pelo menos até o momento, à altura. E para finalizar, galera, temos um novo país na África, pelo menos segundo os princípios de Israel, que é um país chamado de Somalilândia. Para quem não sabe, a Somália, desde o final da década de 90, quando o antigo ditador, o Siad Barre, ele saiu do poder, né? Ele foi tirado do poder, a gente teve uma... Não vou falar fragmentação oficial, mas na prática, sim. Teoricamente, não, porque nenhum país reconhece uma fragmentação territorial do território da Somália, mas sim, tem vários territórios diferentes. Tem a Somalilândia, tem a Puntilândia, territórios que não se reconhecem pertencentes ao governo central. E vários deles, inclusive a Somalilândia, tem moeda própria, tem governo próprio, tem princípios básicos próprios, mas na prática, segundo a União Africana, segundo a comunidade internacional, não é um território independente. Pois bem, nós tivemos um anúncio por parte
do governo de Israel e do governo autoproclamado da Somalilândia do reconhecimento mútuo entre os dois países. Por que isso é muito importante para Israel? Primeiro que assim, Israel, quanto mais países o reconhecerem, fizerem parte do chamado Acordo de Abraão, entre aspas, né? Não oficialmente, mas extraoficialmente, reconhecendo o direito à existência do Estado de Israel, pô, era melhor para Israel, claro, né? Outro ponto importante. Quando você analisa a localização do território, olha que interessante, está muito próximo do Estreito de Bab al-Mandeb, do Iêmen, que recentemente existem várias embarcações que negociam em direção ao porto de Eilat, que são atacadas por parte dos Houthis, que é o grupo rebelde, que também é contra o Estado de Israel, faz parte do chamado Eixo da Resistência. Possivelmente Israel, tendo alinhamento militar com a Somalilândia, vai ter muito mais força para conseguir impedir que os Houthis fechem o Estreito de Bab al-Mandeb, que é super importante para negociações comerciais com Israel. Outro ponto. A mídia de Israel está falando que existe a possibilidade de palestinos da faixa de Gaza. Lembra que isso foi até um plano anunciado pelo Trump e por Israel. Olha, se vocês quiserem, a gente faz uma proposta. Ou vocês vão ficar confinados aqui no território, sob a administração militar de Israel, enquanto acontece a reconstrução e a desmilitarização, a desradicalização da faixa de Gaza, ou vocês migram para outros territórios. Talvez existe a possibilidade da Somalilândia ser um dos destinos para os palestinos que não queiram ficar na faixa de Gaza. Mas aí já vai para o campo da especulação, é o que a mídia de Israel está tratando. Mas é o primeiro país que oficialmente reconhece. Eu até achei que fosse ser a Etiópia, porque a Etiópia também tem muito interesse no reconhecimento da Somalilândia. Lembrando que existem alguns países como a Turquia, a própria União Africana, o Egito, que não concordou, o Djibouti, por exemplo, que também faz parte do chifre africano, que não reconheceu, que não concordaram, que protestaram contra esse reconhecimento. Por quê? Todos eles são aliados da Somália. Outro ponto importante. No caso da Etiópia, existe uma guerra, não direta, mas quase que direta, entre Etiópia e Egito por dois motivos. Primeiro, que é pela questão do Rio Nilo. A gente sabe que o Rio Nilo ele é super estratégico para o Egito, e a Etiópia anunciou só a maior hidrelétrica do continente africano, a montante, ou seja, antes da água chegar em direção ao Egito, reduzindo o fluxo de água para as hidrelétricas, abastecimento, tudo tal. A Etiópia apoiando a independência da Somalilândia é importante para a Etiópia, porque a Etiópia, apesar de ser uma potência regional, tem uma dificuldade geográfica muito importante. Não tem acesso ao mar. Então, une o útil ao agradável. A Somalilândia busca reconhecimento internacional e a Etiópia, que é uma potência regional, reconhecer seria super importante, e a Etiópia busca a saída para o mar. Talvez algum tipo de parceria possa ser feita. Então, eu vejo a Somalilândia buscando qualquer tipo de acordo internacional, parceria internacional, para conseguir se consolidar oficialmente como um país. O Egito desaprova totalmente essa medida e isso pode desestabilizar ainda mais o continente africano e gerar mais protestos de alguns países frente a Israel. E, aliás, geraram até algumas críticas na internet, né? Entendi. Então, uma república autoproclamada que ninguém reconhece, vocês reconhecem como Estado oficial. Agora, a Palestina, aí não, né? A Palestina não pode ser reconhecida. Enfim, né? O mundo geopolítico. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.